O que está escondido nesta oração hebraica de 42 palavras que durante 2000 anos praticamente ficou oculta para a humanidade. E agora é hora de revelar segredos espetaculares. A Cabala nos oferece segredos incríveis que podem mudar sua vida em 180 graus. Vamos estudar de forma muito profunda. Vou te revelar, se Deus quiser, segredos impressionantes desta oração, desta prece de 42 palavras que o grande sábio Rabino Neshunia ben Hakana, um Tana Tanakadosh, um sagrado Taná de mais ou menos 2000 anos atrás, um grande sábio judeu nos presenteou. Para realmente ter bênçãos impressionantes, segredos espetaculares, que se Deus quiser quero te revelar primeiro. Ana Anabejoa, como te disse, 42 letras hebraicas que escondem segredos impressionantes, um dos nomes sagrados do Criador, impressionante, espetacular. Bom, vamos ver. Primeiro quero te presentear, dizer Ana Anabejoa em hebraico com uma melodia espetacular. Se Deus quiser que toque seu coração, sua fibra mais íntima. Porque começaremos com o hebraico, letras que escondem segredos e se revelam como Deus te mostrou. Falei de letras espetaculares, 49, o universo, toda a criação, 22 letras hebraicas espetacular. Então vamos começar em hebraico, depois vou traduzir para você e vou começar a explicar algumas coisas espetaculares, incríveis, muito bem. Anão espetaculares, Anabejoa, Deus quero Anabejoa, te falei letras espetaculares que Deus revelar. Como Taharem Vinra, que Deus revelar. Kabel Rinat Amecha Sagveinu Tahareinu Nora Nagibo Tor Sheichucha Ichudecha Kebavat Shomresha Berachem Taharem Rachamit Tzedkatecha Tamit Gomlem. Chasin Kadosh Berov Tuvcha Nahel Adatecha Yachi. Gaé, para teu povo volta-te os que lembram da tua santidade, nosso clamor. Kedushat, obrigado. Ushma Tza Kedushat, único e exaltado. Nosso clamor. Impressionante. Ana Beshuash. Ana Bejoach Bejoai Getulati Minjata Tirit Serura. Vou começar a traduzir para o espanhol. E vamos começar a falar em profundidade sobre esta oração, esta reza espetacular. Ana, por favor, eu te suplico. Com o grande poder da tua destra, liberta os que estão presos. Recebe o canto do teu povo, fortalece-nos, purifica-nos. Por favor, protege como a pupila do olho aqueles que declaram a unidade do teu nome. Abençoa-os, purifica-os sempre com a tua misericórdia. Forte e santo, guia teu povo com tua grande bondade. Único e exaltado, dirige teu olhar ao teu povo que lembra da tua santidade. Aceita nosso clamor, ouve nosso grito, tu que conheces todos os segredos. Impressionante. Obviamente o hebraico, como te disse, é a Iona Codesis em hebraico, é a língua sagrada, letras, 22 letras que são recipientes da criação. É um conceito da Cabala, mas basicamente cada letra é como um recipiente de uma luz. Impressionante. Como falei, o Criador forma seu mundo a todo momento com as 22 letras do hebraico. Então é impressionante. Bom, vamos falar agora um pouco, vamos te dar um pouco de contexto. 42 letras e que, como eu te disse, está escondido um dos nomes sagrados do Criador. Impressionante. Nesta grande oração espetacular, Ana Bekoa, há uma semelhança em termos de número, é o 42. Se você viu meu vídeo,
Há pouco tempo falei sobre a essência da Parashá, da porção semanal da Torá. Comentei lá que há 42 estações pelas quais o povo de Israel passa desde o Egito até a terra de Israel. Ou seja, desde que o Criador nos tira do Egito com grandes, como você sabe, obviamente, grandes milagres, as 10 grandes pragas, o Mar Vermelho se abre, saímos, recebemos a Torá. E nesses 40 anos no deserto, estivemos em 42 lugares, 42 estações, depois de chegar à terra de Israel. Depois de 40 anos, muito bem. Como você sabe, obviamente o Criador, tudo o que Ele faz tem um propósito para o nosso bem. E essas 42 estações têm um propósito de passar, como eu disse, de lugar em lugar e ir crescendo espiritualmente e emocionalmente no nível dos relacionamentos, o vínculo com o Criador, com aqueles que nos rodeiam, impressionante. Portanto, essas 42 estações também têm um vínculo muito forte com Ana Navecoa, obviamente. Agora, indo para Ana Navecoa, quero começar com a primeira palavra, Ana, e também te levar para uma cena incrível que com certeza você conhece, do que vou te contar, que é quando estivemos no Monte Sinai e o Criador nos presenteou com a Torá. Cena impressionante, única na história. A palavra Ana pode ser traduzida como por favor, eu te rogo. Agora, por favor, faça isso agora. Basicamente, Ana é um clamor. Ana Navecoa Gedulat Minja. Por favor, te rogo, com o grande poder da tua destra, liberta os que estão presos. Muito bem. Agora, a palavra Ana é uma palavra muito interessante e agora quero te levar também a algo impressionante que aconteceu. No primeiro mandamento, vou te dizer em hebraico, você provavelmente sabe que é o primeiro mandamento que o Criador diz ao povo de Israel, que é o nosso Deus. Basicamente, em hebraico é Anoshi, Anoshi, Hashem Elokesha, Asher Hotzeti Shameretz Mitzrayim Ve'et Avadim. O Criador se dirige a cada pessoa do povo de Israel, porque como você vai ver, agora vou te explicar em hebraico, é Ani Hashem Elokesha, eu sou Deus, o teu Deus. Elokesha é o teu Deus, estou falando com você. Ele não fala apenas ao povo, mas no primeiro mandamento o Criador se dirige a cada pessoa. Ani Hashem. O Anohi, perdão, não Anoshi, Anohi. Ani é Anohi, também significa eu, mas dito de outra forma. Anoi, diz o Criador. Anoi também quer dizer eu. Anohi Hashem Elokesha, eu sou Deus, o teu Deus. Aserot, Asherot, Setia, Meretimitrami, que eu te tirei da terra do Egito, Mibeita Badim, da casa da escravidão. Da terra do Egito, da casa da escravidão. Muito bem. Agora, a primeira palavra é, como eu te disse, Anohi. Anohi, dizem nossos sábios que na palavra Anohi se esconde uma sigla muito interessante. Uma sigla muito interessante. Em aramaico, não em hebraico, mas em aramaico, que é a seguinte. Ana, vou traduzir. Ana nafshi kitavit via avit. Eu escrevi minha alma e a entreguei. Ou seja, o Criador, no primeiro mandamento, nos diz algo impressionante. Que o Criador dá a Torá, e é como se colocasse, em nível metafórico, sua alma na Torá. Imagine que impressionante. O Criador diz, Ana, eu, nafshi, minha alma. Katavit, eu a escrevi, e Yahavit, a entreguei, em aramaico antigo, não em hebraico, em aramaico antigo. O idioma falado na Babilônia era como o que hoje seria o inglês. O aramaico predominava naquela época. E o Criador nos diz, estou te dizendo tudo isso, obviamente, como eu entendo, como eu estudo, com as minhas palavras, obviamente, diz o Criador, estou te dando a Torá. Saiba que a Torá é basicamente a minha alma colocada por escrito para vocês, e para o bem de toda a humanidade. Obviamente, como te falei, estou dizendo com as minhas palavras. O que isso significa? Ana nafshi tavit via havit, que é a primeira palavra de Ana Becoa. Ana, eu te suplico, por favor. Mas eu quero te dar um contexto impressionante. O que é Ana também nesse aspecto? Que o Criador tem relação com Ana Becoa, obviamente. O Criador nos diz, a Torá que recebemos no Monte Sinai é a Torá escrita, obviamente. E a Torá oral que o Criador ensinou a Moisés, é preciso saber que sempre a Torá escrita, que é a Torá que conhecemos que está escrita, e a Torá oral, que é a Torá ininterrupta que começou. O primeiro discípulo do Criador foi Moisés. Moisés ensinou isso aos sábios, ao povo de Israel,
E isso continuou de rabino para aluno até hoje e para a eternidade, se Deus quiser. Ou seja, é uma Torá ininterrupta. Sabemos perfeitamente de mestre para aluno há milhares de anos. É uma corrente ininterrupta, nunca quebrada, Baruch Hashem, graças a Deus. E isso para a eternidade, obviamente, é o que o Criador nos diz na Torá. Que isso é eterno. Obviamente, é um ensinamento eterno. Então, entendendo isso, é preciso ver que aqui há um vínculo de vida com o Criador. A Torá é um vínculo de vida. E em hebraico se diz Torat Haim, uma Torá de vida, uma Torá de vida. Então, é impressionante. Portanto, já na primeira palavra de Ana Bekoat, já quando dizemos Ana, como te falei, significa eu te rogo, eu te suplico. Mas que você entenda que quando diz a palavra Ana, lembre-se disso, que também tem a ver com o vínculo, que em qualquer oração, em qualquer reza, há um vínculo de vida entre nós e o Criador, claro. Então vamos agora um pouco mais fundo no que seria Ana Bekoat. Muito bem. Ana Bekoat, Ana. Impressionante. Por favor, eu te imploro, com o grande poder da tua destra, liberta os que estão atados. Vamos falar sobre alguns conceitos. Primeiro, Gedulat Minha. Gedulat Minha é com o grande poder da tua destra e a minha direita. E pedimos ao Criador que, por favor, com o Koach, com a força da sua destra, também da sua bondade, da sua força, por favor, que basicamente liberte os que estão atados. Então, agora vamos falar sobre o que é libertar os presos. É um conceito impressionante, espetacular. Que basicamente é preciso entender, libertar os que estão atados, é preciso entender que uma explicação poderíamos entender da seguinte forma. Nós somos compostos basicamente por alma e corpo. Alma e corpo é como uma espécie de corrente. Obviamente, o Criador nos dá a alma em nosso corpo. E o corpo deveria, de alguma forma, ser um veículo para a alma. Imagine isso. É como um cavaleiro e um cavalo. A pergunta é, por exemplo, quem guia quem? Infelizmente, como você sabe, muita gente é guiada por seus desejos terrenos e, infelizmente, de certa forma, deixa que o cavalo conduza o cavaleiro. Imagine qual será o destino desse cavaleiro. Realmente não vai ser bom. O ideal é que nossa alma, que é o cavaleiro, vá conduzindo o cavalo ao lugar adequado, obviamente com muito carinho pelo cavalo. Dê tempo para o cavalo comer quando ele quiser. Quando o cavalo quiser descansar, que descanse. Quando o cavalo quiser passar um momento de tranquilidade e pastar, que paste. Claro, existe um vínculo de carinho e amor entre o cavaleiro e o cavalo, entre a alma e o corpo. Obviamente não faria sentido algum o cavaleiro estar constantemente bravo com o cavalo porque o cavalo quer comer, dormir ou pastar. Claro que não. Tem que haver um vínculo de entendimento, de empatia, claro. Mas a pergunta sempre é, quem conduz quem? Portanto, o Criador nos dá, se diz em hebraico, Helek, Elokamin, Mal Mamash. O Criador nos dá a nossa alma, que é uma parte, em certo aspecto, uma parte do Criador. Dito de forma metafórica, mas os cabalistas nos explicam isso de maneira muito profunda, que basicamente o Criador, de alguma forma, coloca em nosso ser, em nosso corpo, uma centelha de santidade que é nossa alma e que é parte do Criador, é impressionante. Nós temos algo muito sagrado dentro de nós. Mas como ouvi uma vez, é muito interessante. É preciso pensar. Muita gente diz, eu tenho uma alma dentro. Isso, e é assim que se vive. Eu tenho uma alma dentro. O que está dizendo de verdade? Essa pessoa se identifica com a parte mais corporal e diz, eu, meu corpo, meu ser, tenho uma alma dentro. Mas isso está errado em um nível mais profundo. A alma é que te possui. A alma é que te possui. Ou seja, não é que você tem sua alma dentro, mas sim, a alma, que é uma parte de Hashem, do Criador, de alguma forma é ela que te possui. E você está aqui para servir a sua alma. E isso, que parece algo semântico, é algo muito profundo, em termos de qual é o próximo segundo da sua vida, como você vai escolher. Se você se vê como alguém que tem uma alma e, portanto, vai ver como escuta a sua alma, ou se entende que sua alma é o que é real, o real e o poderoso. E tem a nós, a parte um pouco mais baixa, ou muito mais baixa, dependendo dos estratos aos quais vamos, até a parte mais corporal.
e que deveríamos servir a essa alma. Ou seja, a alma é o nosso cavaleiro e o que temos que fazer é basicamente nos conectar, sincronizar e estar ligados a esse cavaleiro que é a nossa alma, com muita alegria e muito amor e muita empatia. Portanto, pedimos ao Criador, liberta os presos, liberta os presos. Aqui podemos ver como muitas vezes nós, de certa forma, complicamos a nossa vida. Nós nos sentimos como, pensem, alguém que distraído tinha um fio na mão e começou a fazer nós, distraído fazendo nós. Até que depois de 15 ou 20 minutos, meia hora, uma hora, percebe que encheu aquele fio de nós. Agora quer desatar um e está muito apertado. E depois de 5 ou 10 minutos conseguiu abrir, depois ainda tem uns 100 nós a mais. Que complicação, que complicação. Muitas vezes nós na nossa vida nos complicamos com os desafios da vida, com basicamente o que a vida nos propõe. Basicamente temos muita gente que quer fazer carreira, quer ganhar dinheiro, quer estudar isso, estudar aquilo, e no trabalho falaram com ele de forma rude e aconteceu alguma coisa na família dele, teve uma discussão com um amigo, ou seja, a vida é um monte de nós, de complicações. Obviamente o Criador faz tudo para o nosso bem, para nos fazer crescer espiritualmente. São, como eu te disse, nas estações, as 42 estações no deserto, que o povo israelita passou de Mitzraim, do Egito, até a terra de Israel. Passamos por 42 estações e fomos crescendo e aprendendo e crescendo e aprendendo. Não eram apenas lugares geográficos, mas sim lugares com uma essência muito particular, onde era preciso aprender algo e seguir para o próximo nível. E foi isso que aconteceu, graças a Deus, até chegar à terra de Israel, que hoje, graças a Deus, eu tenho e temos o mérito, milhões de judeus e judias, de viver na Terra Santa, em Eretz Akodes, na terra de Israel, Baruch Hashem, graças a Deus. Portanto, pense que nossa vida muitas vezes está unida e entrelaçada em muitos nós. Pedimos ao Criador, por favor, com o grande poder da tua destra, com tua mão direita, tua destra, tua bondade e tua força, por favor, desate essas complicações que temos. Para quê? Para nos conectarmos contigo e cumprir nossa missão na vida. E isso basicamente quero ir concluindo aqui, que é obviamente Ana. Bekoa continua, graças a Deus, mas quis abordar alguns pontos muito neurálgicos, muito centrais. Assim como eu entendo um pouco, compartilho o que eu estudei, o que eu entendo, compartilho com você também. Na verdade, eu adoraria saber o que você pensa, se isso ressoou em você, que você me conte aqui nos comentários. Abra seu coração e me conte tudo, em detalhes. Mas antes disso, antes de me contar, quero ir encerrando um pouco o que eu queria te dizer, que, como te falei por um lado, Ana Bekoa segue essa oração de 42 palavras tão sagradas. Obviamente, mas toquei em certos pontos muito, ao meu ver, muito importantes, porque toda a questão aqui, como qualquer reza ao Criador, qualquer oração ao Criador, basicamente é preciso entender que essa realmente é a nossa força real, a força da Emuná. O que é Emuná? Emuná geralmente é traduzida como fé, mas sabemos que no judaísmo a fé é construída, o vínculo com o Criador é construído, e para isso o Criador, de certa forma, como explicam nossos sábios cabalistas, o Criador criou este mundo. Para quê? Para nos dar o mérito de nos conectarmos com Ele, ter uma relação, um vínculo muito próximo, muito íntimo com o Criador. Converse com o Criador todos os dias, sem se preocupar com eloquência, use suas próprias palavras para pedir orientação, conselho e contar tudo a Ele. Compartilhe com Ele suas dores, sonhos, incômodos e gostos. Abra seu coração para Ele. Para isso, o Criador, em certo aspecto, em grande aspecto, criou o nosso mundo, todo este mundo, toda a criação. Para quê? Nos dar o mérito de nos conectarmos com Ele. E o que não? Bem, Ana Bekoa, então isso foi, de certa forma, uma oportunidade espetacular para, de alguma maneira, falar sobre essa força da Emuná. Que pedimos ao Criador também, de certa forma, como eu entendo, quando pedimos para que Ele desate esses nós que eu te falei, solte o que está amarrado, basicamente que dê à nossa neshama, à nossa alma, realmente a possibilidade de realmente se expressar através do nosso corpo de forma limpa e pristina, sem nós que compliquem. Simplesmente que nosso corpo, nosso ser, esteja em total sintonia com nossa alma
que sejamos um canal limpo e puro para que nossa alma basicamente possa realmente se revelar através do nosso corpo, do nosso ser. Como falei no início, é essencial que cavaleiro e cavalo andem sincronizados, sem nenhum tipo de confronto. Basicamente que o corpo, que nosso ser, nosso corpo, que é a parte mais baixa da nossa alma, obviamente esteja totalmente unido e sincronizado e totalmente adaptado à nossa alma, e que nossa alma tenha esse veículo que somos nós. A parte mais, quando alguém diz eu e toca o peito, basicamente estejamos totalmente unidos à nossa alma. De certa forma vamos fazer deste mundo um mundo no qual a presença divina do Criador tenha um lugar. Ou seja, em hebraico, Dirabat Achtonim, que o Criador criou este mundo para ter uma Dirabat Achtonim, basicamente uma morada neste mundo. Como? Como podemos prepará-la? Fazendo o que estamos dizendo, sendo o melhor que pudermos. Basicamente que nossa alma seja traduzida e expressa de forma limpa e cristalina através do nosso ser. E dessa forma permitimos que o Criador possa fazer sua presença divina habitar em nosso mundo. Porque pelo seu mérito, de alguma forma, com cada boa ação que você faz, cada bom pensamento que você tem, cada boa palavra que você diz, você prepara este mundo para ser um lugar de morada para o Criador. Então imagine graficamente, vou te dar um exemplo visual. Nossos sábios explicam sobre o casamento, dizem nossos sábios, dizem assim, vou dizer em hebraico, depois traduzo, assim você vai entender muito bem o que estou explicando, se Deus quiser. Diz assim, Oilam, se não for exato, é bem parecido, vou te explicar o contexto. Nossos sábios explicam o seguinte, um casal que se refina, que melhora as suas qualidades pessoais, a presença divina habita com eles. Que Deus não permita, eles não se refinam, são egoístas, querem constantemente receber e não dar, receber e não dar. Como te disse hoje, é a dicotomia entre corpo e alma. O corpo, em nível animal, quer receber, aproveitar este mundo e não dar aos outros, mas a alma, ao contrário, quer dar e ajudar. Obviamente, o que dissemos é que haja uma sincronização, que o corpo esteja a serviço da alma. Perfeito. E que Deus não permita, o casal não se refina, querem apenas receber. O fogo habita nessa casa, como você sabe, em sentido metafórico, fogo é raiva e gritos, e que Deus não permita coisas muito negativas. Mas vamos falar do lado positivo agora. Zahu é refinamento. Se eles refinam suas qualidades pessoais, se preocupam em dar ao outro, a Shejinah, a presença divina, habita com eles, impressionante. Então imagine de forma ilustrativa, o marido chega em casa e a atitude dele não é essa. Cheguei ocupando muito espaço, né? O que você vai me dar hoje? O que você preparou para eu comer? A casa está arrumada? As crianças fizeram a lição de casa? Não está nessa vibe. Ele chega com muita humildade, com uma única pergunta. Em que posso ajudar? Vi que ainda tem louça, nem precisam falar nada, posso começar a lavar a louça, limpar o chão, ajudar as crianças com o dever de casa, ajudar a mulher se ela esqueceu de comprar alguma coisa no supermercado, ir lá e voltar. Ou seja, com uma atitude muito mais de ver como posso ajudar, de muita escuta, sensibilidade, empatia. Não assim, mas assim. E a mulher igual não é, você acabou de chegar, o que você me trouxe? Não, a mulher está, bem-vindo, amado esposo. Obviamente isso pode ser diferente, a esposa chegou e o esposo está ajudando com os filhos, as filhas e os filhos com as tarefas, a ordem não importa, o que importa é a atitude. Amado esposo, bem-vindo, como foi seu dia no trabalho? Preparei comida para você. Ou seja, a mulher também está assim e o marido está assim. Basicamente pensem, cada um ocupa muito pouco espaço. Portanto, se cada um ocupa muito pouco espaço, deixam muito espaço no meio para que a Shejinah, a presença divina e o amor estejam entre eles. Mas se cada um ocupa muito espaço, entre eles quase não há espaço para a Shejinah, de forma metafórica, já que o Criador é tudo, está acima e inclui tudo, sendo a origem de tudo. Mas basicamente o Criador nos dá o livre-arbítrio. Basicamente, de acordo com o que fazemos, dizemos, pensamos, é esse presente que o Criador nos dá para que escolhamos como viver uma vida de santidade.
e, portanto, dar lugar ao Criador, de forma obviamente metafórica, pelo livre-arbítrio que o Criador nos dá a cada instante. Escolher a vida, o Vahartabinta Hadin Seseneberu, e você escolherá a vida, estar muito mais perto de nós, de acordo com a nossa atitude. O Criador, obviamente, quer estar constantemente ao nosso lado, nos abraçar. O Criador te ama e confia em você e te acompanha a cada instante e te abraça, mas a questão é se você permite, de certa forma metafórica, que ele entre na sua vida. Obviamente, o Criador não vai se impor à força, isso é um vínculo. O Criador quer, como eu disse antes, ele quer um vínculo com você. De certa forma, o Criador espera que você abra a porta para ele. Obviamente, tudo isso é em nível metafórico, obviamente, como eu disse, o Criador é tudo. Nós, judeus e judias, dizemos todos os dias, 2 vezes por dia. Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Criador é um, o Criador é nosso Deus. Shema Israel, ouve Israel. Hashem Eloheinu, o Criador é nosso Deus. Hashem Echad, o Criador é um. Não há nada fora dele, o Criador é a origem de tudo, está acima de tudo, inclui tudo, ele é o Criador, claro. Mas como disse, junto com isso, o Criador nos dá o maior presente, o livre-arbítrio, o poder de escolher. Na sua vida, qual é a sua razão, se eu pensar nisso, qual é a sua vontade real, e isso o Criador deixa para você intacto, para que você escolha qual é a sua decisão na vida, o que você quer. Se você quiser ter vínculo com o Criador, quiser fazer o bem, quiser doar, contribuir, obviamente, ao Criador, obviamente você dá muita alegria ao Criador, claro, é um vínculo, você cria um vínculo, faz da sua vida uma vida com propósito, é espetacular. Portanto, encerrando o que estávamos falando, é tão importante o vínculo com o Criador e fazer, se Deus quiser, que a sua vida, como eu te disse, Zahu, se você se refinar, a Shejinah está em cada casamento. Zahu, se eles se refinam, a Shejinah, a presença divina está nesse casamento, porque eles dão muito espaço ao Criador para que ele realmente possa estar nessa casa. Obviamente, o Criador, como eu te disse, te dá o presente de poder ter o vínculo com ele. É impressionante o Criador. Em hebraico disse o Criador, Ein Sof Baruch Hashem. Então, bom, resumindo, Ana Beshoat, pedimos a Hashem que nos ajude a cumprir nossa missão na vida, que ele nos dê o mérito de cumprir nossa missão na vida. A cada instante, com muita alegria, muito bom coração, pureza de coração, fazer o bem constantemente em pensamento, palavra e ação, dar alegria ao Criador, às pessoas ao redor, ao mundo e a toda a criação, se Deus quiser. Se você usar seu livre-arbítrio corretamente e seguir a vontade do Criador, pode atingir níveis que até os anjos não alcançam, pois não têm livre-arbítrio como você, explicam os sábios cabalistas. É espetacular, você tem livre-arbítrio, é um presente incrível, espetacular. Então vou colocar, se Deus quiser, aqui embaixo na descrição do vídeo vários links para minha amada comunidade Israel High, onde você pode pedir informações. Espetacular. Abrimos há pouco tempo um clube da sabedoria hebraica e colocarei um link e WhatsApp para você pedir informações sobre minha comunidade. Espetacular, impressionante sobre o hebraico, segredos do hebraico, impressionante. Então, que tudo seja com as grandes e mais doces bênçãos, como se diz em hebraico, Barajá ve'atzlashá, Brashá ve'atzlashá.